tudo bem? Seja bem-vinda a mais um encontro do programa Criadora de Sucesso. Aqui a nossa conversa é sobre temas que envolvam o mundo da moda e da criação. A gente sempre vai falar de assuntos que ajudarão costureiras iniciantes e costureiras a viverem da costura criando vestidos casuais encantadores. Eu sou Michele Rossin e o tema de hoje é: começar a criar e costurar roupas em casa vale a pena? Muitas vezes, quando a gente começa a se preparar, começa a se planejar, começa a entender que a gente sim quer viver da costura, de repente largar o nosso emprego atual e encarar esse desafio tão apaixonante que é criar, costurar, inventar moda, literalmente, a gente se pega pensando, mas como é que eu vou fazer? Eu quero muito começar, mas será que eu começo em casa? Será que eu vou ter condições de atender da melhor forma? Será que vale a pena, de repente, sacrificar um espacinho ali de casa para eu poder botar os meus materiais, as minhas máquinas e poder sim desenvolver um trabalho de forma profissional dentro da minha casa? E aí eu quis trazer isso, assim, trazer essas reflexões e até ajudar, né, a cada uma enxergar o que tem de bom nisso e o que tem de desafiador. Como tudo na vida tem dois pontos, né, os prós e os contras. Mas, ao longo da nossa conversa, a gente vai entendendo. Mas eu adianto que, para quem não tem muitas condições de começar, é possível sim começar em casa, é possível sim dar os primeiros passos, trabalhar de forma profissional com o que tu tem aí na tua casa, com o espacinho que tu tem, com a forma que tu tem de poder trabalhar atendendo de forma física ou digital. É possível. E o que não vale, que eu sempre comento, é a gente se paralisar por acreditar que não dá, que vai ter que esperar, que de repente, vale mais a pena eu espero um tempo, junto dinheiro, para aí sim, de repente, alugar um espaço, poder oferecer um conforto maior para as minhas clientes. Só que nem sempre as coisas funcionam dessa forma e às vezes, quando a gente espera aquele dia ideal chegar, acontece que ele não chega ou ele demora muito para chegar e aí a gente não faz. A gente perde aquele tempo de experienciar, de passar pela curva da experiência, tanto na parte técnica quanto na parte administrativa do nosso ateliê, mesmo que hoje tu seja eu presa, ou seja, empresa tu e tu mesmo, tu sendo a estilista, tu sendo a modelista, tu sendo a costureira, tu sendo a compradora, tu sendo a vendedora. A gente tem que começar de algum lugar. E quando a gente, de repente, diminui custos e consegue focar essa energia tanto de aprendizado, quanto de entendimento, quanto de financeira, acaba ficando mais fácil, tá certo? Mas ao longo da conversa a gente vai destrinchando tudo isso. E aí, assim, quando a gente pensa em começar e de repente a gente ainda não tem muitos recursos para investir, daqui a pouco a gente vai investir em conhecimento, vai investir em matéria-prima, no caso, se tu for fazer coleções e para tu fazer os teus mostruários, e a gente sempre fala aqui de fazer mini coleções, principalmente no começo, para ir aprendendo e para ir evoluindo a tua marca. De repente, ter a responsabilidade de custos já nos primeiros passos, sem ainda tu ter a tua clientela, sem tu entender direito ainda o que o teu produto vai oferecer, se de repente ele tá tão assertivo que vá assim chamar a atenção da tua cliente, que vá fazer ela se encantar e valorizar os teus produtos, pagar o que vale os teus produtos. Então, assim, para tu começar já te responsabilizando com essa questão financeira, de aluguel, dependendo de impostos, né, referentes ali não é imposto, é condomínio, internet, luz, é
todo um pacote, né? Todo um pacote de custos que de repente num primeiro momento, se tu não tiver muito bem estruturada para poder arcar, não tiver um caixa muito bom, né, para tu poder já nos primeiros meses conseguir segurar esses custos e mesmo assim ainda começando a entender quem é teu público, entender o que tu tem a oferecer, conseguir criar a tua carteira de clientes, seja no sob medida, seja nas coleções, independe. É complicado. Então, se hoje eu sei que a maioria de nós não começa com tanto dinheiro assim, e quando começa, muitas vezes acaba até se perdendo, porque acaba investindo em coisas que talvez não façam tanta diferença para o negócio, e aí as coisas, antes de crescerem, elas acabam deixando de crescer, e muitas vezes a gente se desmotiva e desiste. Uma verdade é que existem dados, eu não vou saber especificar, mas que as pequenas empresas no Brasil, elas têm um tempo de vida muito curto. Muitas pessoas acabam investindo muito dinheiro já de início, assim, sem conhecer o público, sem entender o que, né, vai fazer, o que vai vender. No caso de outras áreas, não só do mundo da moda, da costura e da criação, e acabam se perdendo nesses custos altos. E o ateliê, ele tem uma grande vantagem, ele já tem uma essência da costura em casa. Olha antigamente como é que era, né? As costureiras sim atendiam em casa, daquela forma que as clientes já entendem que é possível e que sim, a gente consegue fazer. Hoje, existem ateliês que vão crescendo e saem de casa e vão para lugares incríveis, e é muitas vezes o que a gente almeja, né? Dependendo do ponto, da situação que tu esteja na vida, mas é possível sim começar do zero e com pouquinho. Como eu já comentei algumas vezes, eu já vi isso muitas vezes acontecer e eu sei que é possível. Basta a gente ter estratégia e direcionar o nosso conhecimento, tá bom? Eu tô olhando a minha colinha aqui. E aí, para a gente pensar em começar em casa ou já de repente se preparar financeiramente, talvez levar um tempinho a mais para alocar um espaço, a primeira coisa que tu tem que pensar são os custos, né? Que é o que a gente mais ou menos já pincelou agora há pouco. Quanto tu vai precisar para manter esse ateliê que ainda não se paga? Ele ainda não se paga. Tu ainda recém tá começando. Então, assim, tu vai ter que tirar do teu bolso. E aí isso implica também nessa responsabilidade e talvez nessa pressão psicológica de eu preciso arranjar cliente, eu preciso fazer e daqui a pouco eu vou abraçar tudo e mais um pouco, vou acabar saindo do meu rumo, né? Do meu nicho, do meu propósito com a minha costura, com a minha criação, porque eu preciso rentabilizar, eu tenho contas para pagar, eu tenho luz, eu tenho condomínio, eu tenho aluguel. Olha o quanto isso pressiona até o nosso lado mais criativo, nosso lado mais leve dessa paixão que a gente tem pela área da moda e da costura. Então, assim, ó, no começo, se realmente tu ainda não tiver tranquila financeiramente para poder investir, os custos é uma coisa que pesa muito. Então, tu estando em casa, tu vai aproveitar a tua internet, tu vai aproveitar o teu pequeno espaço ali, tu pode o quê? Ver o que tu tem em casa de espaço. De repente, tu tem uma parte da tua sala, de repente tu tem, sei lá, um quarto, uma área de serviço. Eu já vi gente começando em área de serviço. Uma ex-colega minha começou costurando na área de serviço. Ela deu uma organizada e ela começou com uma máquina doméstica, aos poucos ela foi crescendo e foi apertando, porque a máquina industrial a gente sabe que é grande, e ela era muito boa no que ela fazia, ela começou a evoluir demais. Então, a gente pensando nessa questão dos custos e comparando, né? O que eu economizo e essa energia onde eu posso direcionar? De repente, esse custo alto que eu vou ter mensal, se o meu ateliê não se pagar e eu tiver que bancar ele nos primeiros meses, e isso é normal, é uma coisa que a gente tem que tomar consciência, né? Que a gente precisa ter
uma organização financeira, porque num primeiro momento tu não vai receber, tu vai trabalhar e daqui a pouco tu vai começar a querer empatar os teus custos, né, com o que tu recebe e tal. O importante é que tu estejas tranquila, sem pressão, para poder pensar de forma estratégica no teu negócio. O ateliê, né, a tua marca, antes de tudo é um negócio, porque se tu não encarar dessa forma estratégica, entendendo os números, entendendo os custos, entendendo o faturamento, entendendo o quanto de lucro, fica muito difícil tu crescer e evoluir. E aí sim, de forma muito tranquila, ele se pagando, né, tu conseguir locar um espaço, daqui a pouco tu vai para um espaço melhor ainda, tu consegue ter um local dos sonhos, onde tu pode receber as tuas clientes, seja no sob medida, seja um showroom para mostrar as tuas coleções para possíveis compradores. Então, assim, tudo é possível, a gente não pode se preocupar no sentido de, eu vou começar em casa e esse é meu mundo, e isso é o máximo que eu consigo. Não é, porque como eu sempre falo, o mundo da moda é cheio de oportunidades, basta a gente conseguir entender, direcionar o nosso negócio, entender o que a gente quer fazer e para quem, e aí sim ir caminhando naquela direção. E aí sim, o principal ponto com certeza é entender se vale a pena ficar em casa e economizar esse valor e ir direcionando de repente, quando a coisa começar a rodar e as clientes começarem a chegar e tu entender realmente qual é o volume, né, de encomendas que tu tem no mês para poder ir bancando e aumentando, né, entendendo os teus preços e tudo mais, o que vale a pena de repente investir num melhor maquinário, investir no conhecimento, sei lá, investir em divulgação. Esses dias eu comentei sobre divulgação, de repente a pessoa ir evoluindo e ir aprendendo e começar a divulgar através de anúncios nas redes sociais. Isso funciona muito bem. Tu pega uma área ali, né, uma área próxima ao teu ateliê, seja ele em casa ou não, e aí tu consegue captar pessoas, né, do teu nicho, do teu público, com aquelas características e encontrar as tuas clientes. Então, o que vale a pena? No momento que tu tem um custo alto para poder sobreviver, pagando aluguel e tudo que implica tu tá fora de casa com teu ateliê, já tudo fica mais justo, até para fazer de repente um milheiro de cartão, não é verdade? Então assim, se tu tá começando, se tu não tem muito ainda para investir, ou de repente tu ainda tá na CLT, trabalhando com outra coisa, é possível também tu começar aos pouquinhos, organizando os teus horários, para tu começar já o teu ateliê na tua casa, com o espaço que tu tem, talvez, que nem eu comentei há pouco, não seja uma sala, não seja um quarto, mas seja o espaço que tu tem, e fazendo aos pouquinhos e entendendo para onde tu quer caminhar. Então, o primeiro ponto é, se vale a pena a gente começar em casa e entender os nossos custos, e disso só a gente vai saber. Só a gente sabe quanto a gente tem para investir, qual a segurança financeira que a gente tem. De repente, eu não tenho tanto dinheiro para investir, mas eu tenho alguém, né, que, sei lá, meus pais, ou eu tenho meu esposo, alguém que banque a casa e eu possa, né, de repente, com o dinheiro que eu tenho, investir em outras coisas, no aluguel, no condomínio e tudo mais. Mas nem sempre é assim, normalmente a gente banca a gente mesmo, não é verdade? E aí o segundo ponto que a gente tem que entender, que eu mais ou menos comentei há pouco, é sobre o espaço. O espaço físico. O espaço físico do ateliê em casa, tu vai ter que entender qual a tua realidade, qual o tamanho, né, da tua casa, do teu apartamento, onde é que tu conseguiria de repente colocar a tua máquina ou as tuas máquinas, um armarinho para tu colocar os teus materiais básicos de costura, né? Eu sempre comento da gente não fazer estoque de produtos prontos, trabalhando com coleção, a gente sempre faz um mostruário e trabalha por encomenda para não ter dinheiro parado. E no caso de sob medida, a gente vai pegar ali os 50% da cliente, que é o praticado pelo mercado,
vai comprar o material específico para aquele produto. Então, a gente, independente se a gente for trabalhar com sob medida ou com coleções, a gente não vai ter grande número de tecidos. Não é nem saudável financeiramente e nem no sentido de espaço mesmo a gente ficar acumulando tecido. Embora a gente saiba que costureiras amam tecidos, mas a gente pode dar uma segurada na onda, né? E se organizar dentro do que a gente tem no espaço que a gente consegue trabalhar. Agora, se tu consegue ir para um espaço locado, possivelmente tu vai ter até mais espaço do que em casa. E aí sim tu vai ver qual a forma melhor de organizar e tal. Só que muitas vezes a gente se prende a não querer começar em casa, principalmente pela questão do espaço. A gente acaba até sacrificando o financeiro, às vezes dando um passo maior que a perna, se comprometendo financeiramente com custos muito altos para um começo de conversa que a gente fala, porque fica com aquela questão do espaço. Só que espaço, se a gente usar de forma inteligente, a gente cria. Então, a gente não precisa ter grandes estoques de tecido, a gente não vai ter um grande estoque de coleção, e a cada final de coleção, o nosso mostruário, a gente pode vender também, e aí fazer ele mais ou menos se pagar, né? Pagar aquele material que foi gasto, e aí ele vira só dinheiro, ele não vira problema de espaço para a gente guardar e acumular. Guarda as modelagens, guarda as fichas técnicas, tu sabe de onde aquele produto saiu, tu sabe as técnicas que tu utilizou, mas tu não precisa ter a peça física. E aí tu vai te administrando nessa questão do espaço do jeito que tu consegue. E uma coisa importante a gente entender também, que a gente não precisa pensar que o começar vai ser infinito, ou seja, em algum momento tu vai direcionando, tu vai estruturando, tu vai passando por essa curva de experiência do comecinho, tu vai criando a tua cartela de clientes, tu vai entendendo como chegar nelas e entendendo como superar as expectativas delas, e aos poucos as coisas vão acontecendo, elas vão chegando, tu vai tendo teu trabalho valorizado, tu vai aprendendo a fazer mais e melhor, mais rápido, tendo produção. E isso, o resultado de toda essa evolução, consequentemente, vai ser o retorno financeiro. Então, é só um começo, meninas. Entendam que é só um começo. No momento que tu te propõe a começar com o que tu tem e com o que tu pode, e pensando sim em evoluir, pensando de uma forma muito estratégica e direcionando, né, o teu entendimento, o teu conhecimento, o teu aprendizado, as tuas técnicas e a estratégia do teu pequeno negócio, é só um período, não é para sempre. Então, por um período, de repente, se tu sacrificar ali um pedacinho da tua sala, um pedaço do teu quarto, um quarto da casa, área de serviço, como fez essa minha ex-colega, é só por um tempo, não é para o resto da vida. É muito melhor a gente passar por todo esse processo no começo do que ficar esperando o momento perfeito, o local apropriado, o espaço maravilhoso para receber as clientes, porque ali tu tá na utopia, tu não passou por toda aquela experiência, por todo aquele entendimento. No momento que tu chegar assim nesse patamar de poder locar, né, alugar o espaço, poder bancar o teu ateliê, se pagar, olha quanta coisa tu já vai ter aprendido em todos os sentidos, não só técnicos de costura, criação, modelagem, mas como da administração do teu negócio, o entendimento, né, do teu público-alvo, seja no sob medida, seja nas coleções. Olha que rico isso! E quando a gente se prende a não querer dar os primeiros passinhos, por insegurança, porque não está perfeito, porque não tem isso, porque não tem aquilo, olha o quanto a gente perde. A gente perde tempo, a gente perde dinheiro, a gente perde oportunidade de evoluir, tá certo? E aí, o primeiro ponto, né, assim, entender, assim, se vale a pena ou não começar em casa, né, a criar e costurar roupas em casa, seria os custos. O segundo ponto a se entender seria realmente o espaço físico.
como fazer para começar com o espaço que tu tem hoje na tua casa, para não ter que arcar com custos que, num primeiro momento, são complicados. E aí, o terceiro ponto, eu botei esses 3 pontos mais intensos, assim, que dentro disso a gente consegue falar a respeito de outras coisas, é a organização do teu tempo. Porque o que acontece? Quando tu tem um espaço fora de casa, tu sai ali naquele horário, né, estabelecido e tu fica até um horário estabelecido. Isso é bom e isso é ruim. Quando tu trabalha em casa, tu pode, como é que eu vou dizer, fazer algumas coisas que de repente dentro desse horário tu não consegue, né? Tu pode aproveitar momentos extras para dar conta do serviço, para agilizar o serviço, né? Porém, tem um lado que é mais complicado, assim, de tu tá em casa, é que tu acaba misturando um pouco o teu pessoal com o teu profissional. E muitas vezes, se tu não tiver a organização, se tu não tiver a disciplina de entender que nesse momento eu sou a empresária, a estilista, costureira, criadora do meu negócio e depois de determinado horário, não, eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a dona da casa, né, independendo do que tu, né, eu sou a filha que mora com os meus pais, mas assim, eu sou a pessoa não profissional, sabe? Então, se tu souber organizar, tu consegue fazer as coisas acontecerem, se tu trabalhar de forma profissional mesmo dentro da tua casa, que é o que acontece muitas vezes das pessoas se perderem, trabalhar muitas horas a fio, e aí, claro, por consequência de repente não saber dar o preço certo para o seu produto, não saber precificar, não saber entender o quanto vale a sua hora, não saber direcionar o seu produto para a cliente certa que vai valorizar, e aí uma série de coisas que acabam como consequência fazendo a gente trabalhar muito mais horas do que realmente deveria. E aí quando tu sai, né, quando tu loca um espaço, quando tu trabalha fora de casa, tu vai ter ali um momento para entrar e mesmo que tu saia mais tarde, tu vai ter um momento para sair, tu vai ter obrigatoriamente um momento para parar. Isso é bom, mas por outro lado, se tu trabalhar em casa e em algum momento tu precisar, que às vezes a gente precisa, a gente sabe, né? Nem sempre a gente consegue dar conta das coisas no tempo que a gente gostaria. A vida é movimento e às vezes não dá. Se tu precisar, de repente, agilizar alguma costura, alguma encomenda, alguma peça de coleção, alguma coisa, tu estando em casa fica mais fácil. Então, para tu começar trabalhando em casa e realmente assumir essa postura de profissional em casa, tu vai ter que organizar muito bem os teus horários, ou para não trabalhar demais, ou talvez para não trabalhar de menos, que é o mesmo risco que se corre. De repente vai ter dias que tu vai estar muito tranquila e aí daqui a pouco tu te perde na tua organização e quando chega no final próximo da encomenda tu tá enlouquecida. Então é isso, meninas, os 3 pontos que eu acredito que a gente tem que ponderar muito para entender se vale a pena ou não criar e costurar moda em casa são esses: os custos, o que a gente tem de custos, né? O que a gente tem de dinheiro para investir num primeiro momento, o nosso espaço, qual é o nosso espaço, como é que arranja esse espaço, como é que a gente conversa com as pessoas da casa para de repente pegar um espacinho extra ali que talvez, né, seja um espaço de todos e não só um espaço nosso e transforme num espaço nosso. E entender também como é que a gente vai fazer os nossos atendimentos, porque um dos pontos mais sensíveis, e aí tem a ver com espaço, quando a gente pensa em começar a trabalhar em casa tá, mas e se eu começar em casa, como é que eu vou fazer para atender as minhas clientes? Talvez na minha casa eu não tenha espaço adequado para cliente poder entrar, poder provar as peças, eu não tenho onde, vou botar lá provar as peças no banheiro, por exemplo, né? Ou de repente,
Como é que eu vou fazer? Vou receber ela na minha sala, não é um lugar tão adequado. Aí, meninas, vai depender muito da proposta que vocês têm e por isso que essa questão do vale ou não vale a pena vai depender muito do que tu quer para o teu negócio, como é que tu vai direcionar ele, no quanto tu tem para investir num primeiro momento e entender que talvez nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, tu não consiga atender da melhor forma. E foi o que eu comentei, acho que foi no encontro passado ou retrasado. O meu tio começou num apartamento, ele foi um estilista, um criador incrível. E aí ele dividia a sala, né? Eles fizeram uma parte que era o provador e ele atendia as clientes ali todas juntas. Então atendia uma enquanto as outras esperavam. Era perfeito? Não era perfeito. Só que o que aconteceu? Ele se permitiu começar dessa maneira que não era perfeita, era dentro de um apartamento, mas ele evoluiu, ele cresceu. E aí, quando ele foi para um espaço ou para outros espaços muito maiores, eram espaços perfeitos, porque ele tinha sala de costura, ele tinha a sala de bordado, ele tinha uma sala só para prova, ele tinha uma sala só para atendimento das clientes, e na época ele trabalhava, ele sempre trabalhou, na verdade, com sob medida moda festa. Então, se ele não tivesse se permitido, de repente, receber essas clientes ali na sala do apartamento, com um biombinho separando ali o provador, ele não teria chego com certeza onde ele chegou, com o espaço incrível que ele teve. Então, de repente, tu tem sim uma sala que tu pode receber as tuas clientes. Vai ser o ideal? Não vai ser o ideal, mas se tu não te permitir começar assim e tu não oferecer o teu melhor ali, de repente tu não tem a grande oportunidade de no futuro ter o espaço dos teus sonhos. E o que eu falo oferecer o melhor? O cafezinho, né? Um suco, uma água, gentilezas, um bom atendimento, atendimento personalizado, entendendo qual é, o que ela veio buscar ali no caso do sob medida, né? Que aí seria muito mais direcionado ao sob medida esse receber em casa. Ou, que nem a gente sempre comenta, dá para fazer pelo digital, que hoje em dia é muito comum e é fácil, né? É só entender ali as ferramentas, direcionar as medidas, como é que ela vai tirar medidas e fazer esse mesmo atendimento personalizado, inteligente, né? De proximidade, entendendo o que ela precisa de solução. E no caso das coleções, isso se aplica menos, porque essa questão do espaço, tu não vai receber, como é que eu vou dizer assim, vamos supor que tu queira fazer uma parceria com uma boutique, uma parceria com alguma loja, alguma coisa, tu não vai receber a dona da loja, tu vai até a loja. Ou no caso, se tu for vender pela internet, os teus produtos de coleção, tu vai fazer ali o que a maioria dos ateliês faz, tirar fotos bonitas, né? Encantar a cliente com aquele produto. E se tu estiver recebendo em casa e trabalhar com as duas coisas que eu sempre comento que vale muito a pena, tu te organizar para não botar todos os ovos numa cesta só, tu vai estar ali tendo os teus produtos, atendendo ela no sob medida e tendo ali a tua arara, tendo ali a tua malinha para mostrar as tuas peças de coleção. Mas é possível começar sem o espaço perfeito, sem o ateliê incrível, porque se tu não plantar hoje, tu não vai colher amanhã. E aí, para finalizar, para a gente não se estender muito, o que eu botei aqui para a gente começar? O que precisaria, assim? Planeja, pensa, começa a botar no papel o que tu imagina para o teu ateliê, quem tu quer atender, como tu vai atender, né? Quem é a tua cliente, começa a pesquisar quem são essas pessoas e já começa a direcionar ele mesmo em casa, mesmo começando naquele pequeno espacinho, atendendo de forma física dentro da tua casa, atendendo de forma física na casa da cliente, atendendo de forma digital, né, da melhor forma que tu puder a cliente, tanto no sob medida, quanto através de coleções, ou indo até possíveis parceiras
né, de boutiques, lojas, feiras, que tu consiga ali botar os teus produtos para revender, independe. Planeja bem o que tu vai fazer, o que tu quer fazer, onde é que tu quer estar daqui a 5 anos. E aí dentro disso, no momento que tu vai de lá para cá, normalmente a gente acaba planejando os primeiros passinhos até chegar aonde a gente imagina. Mas de repente faz o contrário, imagina onde é que tu quer estar daqui a 5 anos e vem fazendo o caminho inverso, para tu mais ou menos direcionar aonde tu começa, como tu começa, o quanto vale a pena tu não precisar investir agora no aluguel, no condomínio, em custos altos, para poder investir em outras coisas que façam sentido. E aí tu vai conseguir sim botar em prática, não vai ficar paralisada pelo medo, pela insegurança. Talvez no primeiro momento comece a atender as pessoas mais próximas, as amigas, as vizinhas, as pessoas da família, mas começa. Porque eu vejo muita gente assim com medo, insegura, né? E aí vai, não vai, será que vou, será que não vou? E esse ponto, né, de começar o ateliê em casa é um ponto muito crítico, porque é ali que de repente tu, né, te trava do tipo, ai, não, mas realmente eu não tenho como começar, porque eu não tenho espaço, porque eu não tenho onde receber minha cliente, porque eu não sei como fazer, então eu vou ficar aqui só imaginando, sonhando, e aí o dia que eu puder eu loco um lugar. E aí tu não vai para frente. Então a ideia aqui é a gente sim começar, planejar, organiza, pensa onde é que tu quer estar daqui a 5 anos, faz o caminho inverso, já vai direcionando, entendendo para quem tu vai vender, o que tu vai vender, como é que tu vai fazer hoje para chegar nessa cliente, mesmo na tua casa, seja pelo digital, seja pelo físico, né, dentro da tua casa, na casa da cliente e tudo mais, mas faz, porque quem faz, faz acontecer, e quem espera acaba só vivendo de sonhos, e a gente tá nesse mundo para fazer acontecer, para cair, para levantar, mas para fazer. Vai chegar daqui a 5 anos e tu vai pensar, puxa, se eu não tivesse começado lá no cantinho da minha casa, do jeitinho que eu podia, hoje eu não estaria aqui. E aí isso vai ser muito gratificante, tá bom? Então por isso por hoje seria isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, me chamem pelo direct, a gente vai conversando, dúvidas, sugestões, eu tô aqui pra gente continuar, para a gente evoluir, para todo mundo crescer juntas, porque esse mundo da moda, da criação e da costura é um mundo incrível e cheio de oportunidades. Basta só a gente enxergar, a gente buscar, tá bom? Um grande beijo e até terça que vem.